Medo e ambição, dois sentimentos que existem dentro de nosso ser. Qual deles se sobressai? Qual deles é o maior? A ambição para conquistar os nossos objetivos ou o medo que consome os nossos sonhos e esperanças? Bom, isso é o que veremos hoje em One Piece. O episódio começa com um ataque de um navio pirata a um navio da marinha. A Alvida então começa a perguntar a Koby quem era a pirata mais bonita desse mundo, claramente ameaçando ele. Depois disso, eles começam a atacar o navio da marinha e a saquear tudo que tem naquele navio. O Koby fala para Alvida que está com medo de ir atacar e acaba levando um golpe da mesma, para que fosse atacar junto com aquele bando pirata. O Koby então começa a andar um pouco pelo navio e acha um barril um tanto quanto grande, e começa a arrastá-lo. Enquanto o Koby arrasta, acaba encontrando alguns piratas, que olham para ele e dizem: "Olha rapaz, você é um molenga." Quando um dos piratas vai abrir o barril, o Luffy surge de dentro do barril acertando a cara de um daqueles piratas, causando surpresa a todos que estão ali naquele momento. Então eles olham para Luffy e começam a ameaçar, mas Luffy, ao contrário de Koby, não fica com medo e acaba enfrentando eles, assustando ainda mais os piratas da Alvida e se apresentando a eles. O Koby novamente usa de seu medo e de sua covardia para tentar convencer Luffy a não ficar ali, pois ele poderia acabar morrendo. O Luffy começa a sair para procurar alguma comida, não dando tanta ênfase para o que o Koby fala, e o Koby decide se apresentar a ele. Luffy pergunta ao Koby se ele faz parte daquele bando pirata da Alvida, e então começa a contar a sua história. O Koby conta que entrou em um bote um certo dia para pescar, mas não sabia que estava entrando num bote de um bando de piratas. Luffy olha para o Koby e chama ele de frouxo, mas ele começa a resmungar dizendo que se fugir a Alvida vai matar ele, vai fazer coisas com ele e vai acabar detonando ele. E o Luffy olha para ele e diz que detesta gente assim. O episódio então corta para Alvida acabando de saquear tudo, e dois capangas aparecem dizendo que existe um monstro que saiu do barril, um cara muito bizarro, ou então um caçador de recompensas. A Alvida naquele momento já fica um pouco espantada e um tanto quanto surtada. Depois desse momento, o episódio corta para Luffy e Koby, e eles começam a conversar bem tranquilos, numa boa, e o Koby conta que queria muito ser como o Luffy. No meio da conversa entre Luffy e Koby, o Koby acaba perguntando o motivo de Luffy estar viajando por esses mares, e Luffy responde de uma maneira bem simples e singela, mas cheia de ambição: "É porque eu quero me tornar o rei dos piratas." Isso gera um espanto muito grande em Koby e ele começa a questionar os problemas, as dificuldades que existem para Luffy chegar no seu objetivo, mostrando mais uma vez como o medo é algo que pode limitar todas as nossas metas, os nossos sonhos e os objetivos de vida que nós temos. O Luffy apenas corresponde dando um soco na cabeça dele e o Koby diz que está acostumado a apanhar. Luffy diz a Koby que não sabe se vai conseguir esse momento de conseguir se tornar o rei dos piratas, vai perseguir esse sonho até o fim, mostrando mais uma vez a sua ambição com aquilo que deseja fazer. Naquele momento, o Koby começa a se questionar se realmente conseguiria entrar para a marinha e começa a contar o seu sonho. O Koby conta a Luffy que desde criança o seu maior sonho é entrar para a marinha, e ele pergunta a Luffy se vai conseguir. Luffy apenas diz que não sabe se ele vai conseguir, e nessa parte do episódio, vemos que o Koby está dando seu primeiro passo para conseguir cumprir a sua meta e a sua ambição, mas só esse primeiro passo ainda não é o suficiente para que dê tudo certo. Então, quando ele diz todas aquelas coisas, a Alvida surge do absoluto nada e pergunta ao Koby a quem ele quer prender, mais uma vez causando muito medo no Koby. A Alvida então começa a fazer as mesmas perguntas ao Koby, perguntando quem era maior, quem era mais bonita, e o Luffy olha para Alvida e fala antes que o Koby pudesse responder, perguntando quem é aquela gorda feiosa que tá ali. E claramente ele apontava para Alvida. Naquele momento todo mundo ficou com medo e a Alvida com muita raiva. Então ela ataca o Luffy e o Luffy convida o Koby para lutar. O Luffy começa a lutar contra os piratas da Alvida e o Koby fica com um pouco de medo naquele momento. Em uma batalha muito eletrizante e engraçada, como é típico de One Piece,
o Luffy acaba derrotando todos os piratas da Alvida. A Alvida aparece atrás de Kobe e o Kobe acaba correndo para trás do Luffy novamente com muito medo. Claramente, uma expressão mais popular, um cagão. A Alvida começa a conversar e a questionar a Luffy, perguntando se ele já tinha um bando pirata e se ele pretendia prender a Alvida mesmo. Então Kobe naquele momento começa a dizer pro Luffy fugir, porque a Alvida é muito forte, e então naquele momento eu acredito que o Oda, o autor do mangá de One Piece, queria passar uma mensagem a todos nós, os leitores e ouvintes, que mesmo em meio às dificuldades, por maiores que elas sejam, nós não podemos fugir ou apenas nos esconder, mas sim encarar elas de frente, para que consigamos chegar nos nossos objetivos. Então Kobe acaba se lembrando daquilo que o Luffy disse, e quando a Alvida pergunta ao Kobe quem é a maior, o Kobe, em um ato de coragem, responde que ela é a maior gorda, baleia e feiosa. Aí naquele momento todo mundo fica perplexo e muito surpreso com a reação do Kobe. Ele começa a dizer na sua mente que não vai fugir, que irá lutar pelo seu sonho. O Luffy, acredito eu, que ele se admira e entra na frente da Alvida e acaba levando o golpe. Ou melhor, na frente do Kobe e acaba levando o golpe. E não surte efeito algum, já que o Luffy é de borracha. Então o Luffy se prepara para dar um golpe e acerta a Alvida em cheio, mandando ela para os ares. O Luffy olha para os capangas da Alvida e diz: olha, arrumem um bote para o Kobe. Mas nesse momento a marinha começa a chegar e já vai atacando. O Luffy diz o Kobe para ele ir com a marinha, mas o Kobe acaba indo com o Luffy. O Luffy e o Kobe saem juntos pelo mar, onde um demonstra a sua ambição de ser o rei dos piratas e o outro começa a perseguir o seu sonho, a dar o seu primeiro passo. E assim o episódio acaba. E eu queria trazer uma reflexão no final desse episódio, que ele nos ensina que o medo pode, muitas das vezes, acabar atrapalhando nossos sonhos e as nossas ambições que nós temos nessa coisa que chamamos de vida. O Luffy é uma referência quando falamos sobre a ambição. Muitas vezes nós tentamos fugir de nossos sonhos, pois achamos eles grandes demais, ou então nós somos pequenos demais para conquistar os nossos sonhos, quando na verdade eles estão apenas esperando o primeiro passo para serem realizados. Ser o rei dos piratas para Luffy não é apenas um título ou uma posição, pois o Luffy não quer nada disso. O Luffy quer apenas ser livre para navegar pelos mares. Esse episódio de One Piece retrata muito bem como a nossa vida acontece, onde uma parte de nós acaba sendo como o Kobe, cheia de medos, inseguranças, covardia e sem esperança alguma de um futuro, enquanto o outro lado de nós nos move igualmente ao do Luffy, onde agimos com segurança, com ambição e com perseverança para realizar todos os nossos sonhos. No entanto, esse lado ainda precisa ser despertado. Você tem que saber que você tem sonhos a serem realizados. Por mais bobo que você ache que seja esse seu sonho, tenha ambição para realizar ele, pois já dizia um certo carinha: se não arriscarmos, não criamos futuro. E bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.